Já lhe apresentei, então, um dos nossos sistemas modelo. A gente vai voltar ao paramagneto, nós vamos resolver completamente o problema do paramagneto de dois estados. Nós vamos escrever a termodinâmica desse sistema completamente, mas não já. Primeiro nós estamos apresentando os atores, depois a gente começa a mostrar o enredo. Tá? O próximo sistema modelo importante é o sólido de Einstein. Como eu disse, um modelo proposto por Einstein para explicar o comportamento da capacidade térmica do calor específico de metais. Então, Einstein concebeu um metal como sendo um conjunto de osciladores harmônicos. Na verdade, essa ideia está muito perto de representações que a gente costuma fazer de metais como sendo bolinhas ligadas por molas, não é verdade? Bolinhas ligadas por molas devem trazer à nossa memória o oscilador harmônico. Então é como se cada bolinha fosse um oscilador harmônico. Esses osciladores harmônicos, num metal puro, num metal composto de um único tipo de átomo, de íon, né? Cada um desses átomos ou desses íons vai ser exatamente igual aos outros. Então eu vou ter um conjunto de osciladores harmônicos todos iguais. Tá certo? Eu vou representar esse conjunto de osciladores harmônicos iguais por um desenhozinho. Então, primeira coisa, o sólido de Einstein é um conjunto formado por N osciladores harmônicos iguais. Pergunta, quantos graus de liberdade tem um sólido de Einstein? 2N. Cada oscilador harmônico tem 2 graus de liberdade. Um associado à energia cinética e outro associado à energia potencial. São N, então são 2N graus de liberdade. Tá? Você vai chegar lá por esse raciocínio também, mas esse aqui é mais direto. Então são 2N graus de liberdade. Uma maneira de representar esse conjunto de N osciladores harmônicos é representar a energia potencial de cada um deles. Como é que é a energia potencial de um oscilador harmônico? 1/2 de Kx2. Cuidado, esse K é o K da mola, né? Não é o K de Boltzmann. 1/2 de cada mola x2. E qual é o gráfico dessa função? Uma parábola. Então aqui estão, cada parábolazinha dessa está representando um dos N osciladores harmônicos. Tá bom? Muito bem. Você vai aprender em mecânica quântica que um oscilador harmônico quântico, ele tem energia quantizada. Ele não pode ter qualquer energia. Essas energias quantizadas, elas estão associadas à frequência fundamental do oscilador harmônico, no oscilador harmônico clássico. Então eu vou representar aqui os níveis de energia quânticos de um oscilador harmônico. Outro parênteses, você não precisa saber mecânica quântica nesse estágio. Pode parecer, mecânica quântica eu não sei. Não, é uma informaçãozinha muito simples, que é assim, ó. Os níveis de energia de um oscilador harmônico estão aqui representados. Aqui está o nível fundamental. Você vai aprender também que a energia mais baixa que um oscilador harmônico quântico pode ter não é zero. Existe uma energia chamada energia D.0. Tá? Mas de outra vez isso não é relevante para a gente. Depois aqui está o primeiro nível excitado, o segundo nível excitado. A gracinha no caso do oscilador harmônico quântico é que a diferença entre dois níveis de energia sucessivos vale sempre a mesma coisa. Vale a constante de Planck, outra vez, certamente você já ouviu falar nela, não precisa saber muito sobre ela, vezes a frequência. Isso aqui vai estar associado, você vai aprender isso lá em física moderna, com efeito fotoelétrico, esse produto H vezes F está associado, neste caso, à diferença de energia entre dois níveis sucessivos. Como você sabe que a energia, o valor da energia não tem significado físico, eu posso escolher o zero onde eu quiser. Eu vou escolher o zero para efeito dessa descrição aqui, coincidindo com o valor da energia do estado fundamental. Aqui é o zero de energia. Então veja, cada um dos N grandes osciladores harmônicos que formam o sólido de Einstein vão poder ter energia zero. Zero significa estado fundamental. Ou uma vez HF, é o primeiro estado excitado. Ou duas vezes HF,
ou 3 vezes HF, e assim por diante. Então, cada oscilador harmônico vai ter uma energia individual, vou chamar de individual, para cada um deles, que é um número inteiro vezes HF. Como todos eles são iguais, aqui eu vou ter nesse oscilador Q1 HF, aqui Q2 HF, Q3 HF, certo? Como todos os HFs são iguais, eu posso especificar as energias de cada um dos osciladores harmônicos dizendo apenas o valor de Q. Q1, Q2, Q3, assim por diante. Tá? Muito bem. Então, lá estou eu com N grandes osciladores. Esse aqui é o Q1, a energia individual do oscilador 1. Aí vou ter energia do oscilador 2, energia do oscilador 3 e assim por diante. De modo que a energia total desse sistema pode ser escrita como todas essas parcelas têm o HF em comum, eu posso fatorar o HF, fica Q1 mais Q2 mais Q3, que é outro número inteiro. Então eu vou dizer que é Q vezes HF. E eu posso especificar a energia dizendo o valor de Q. É um número inteiro que diz quantas unidades de HF eu tenho para a energia total desse conjunto de N grandes osciladores. Legal? Então, eu posso especificar um macroestado do meu sólido de Einstein dizendo para você, o macroestado do sólido de Einstein vai ser especificado quando eu digo o número de osciladores harmônicos e o número de unidades de energia que está depositado nesse conjunto de N grandes osciladores. Isto é um macroestado. Tá certo? Veja que essa quantidade de energia Q é a soma de Q1, Q2, Q3, etc. Está associada à energia total do sistema. Eu não estou dizendo para você quanta energia está no primeiro oscilador, quanto está no segundo, quanto está no terceiro. Existem várias maneiras diferentes de eu distribuir o valor de Q entre todos os N grandes osciladores. Tá certo? Então, se eu tenho um macroestado, eu vou ter associado a esse macroestado um certo número de microestados. Ou seja, eu vou poder falar na multiplicidade de um macroestado do sólido de Einstein. E o que é isso? A multiplicidade de um macroestado, que é determinado por esses dois números, é o número de possibilidades que eu tenho de distribuir as Q unidades de energia entre os N grandes osciladores. Vamos supor, acho que vai ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho um microssólido de Einstein com 4 osciladores e que eu vou depositar nesse microssólido uma microenergia de 8 unidades de HF. Tá bom? Muito bem, eu posso fazer isso de muitas maneiras. E eu vou inventar aqui um truque bonitinho para mostrar a você os microestados possíveis para aquele macroestado, que vai nos dar um elemento importante para eu conseguir calcular a multiplicidade de um macroestado qualquer. Eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho 4 osciladores, eu vou criar umas divisórias para separar um oscilador do outro. Assim, ó, uma barra separa um oscilador do outro. Então aqui tem um oscilador, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Um oscilador, 2, 3, 4. 3 barras são suficientes para eu separar 4 osciladores um do outro. Concorda comigo? Agora, eu tenho 8 unidades de energia. Eu vou representar uma unidade de energia por uma bolinha. Então eu tenho que botar 8 bolinhas ali. Vou mostrar uma maneira de botar 8 bolinhas aqui, ó. Botei 8 bolinhas. O que quer dizer isso do ponto de vista físico? Quer dizer que no primeiro oscilador, eu botei 3 unidades de energia. No segundo, botei 0, não botei nenhuma. No terceiro, botei 4. E no último, botei uma. Total, 8. Bacana? Então, essa é uma maneira de eu especificar um dos possíveis microestados. Vamos desenhar outro microestado possível. Inventa um microestado possível. Quantas bolinhas de energia você dá para o primeiro oscilador?
8. Ele foi logo radical. E aqui? Eis outro microestado possível. Não é verdade? Todo mundo vê que esse é outro microestado possível? Mais um. Quer um aqui? 5 no terceiro? Alguém está de marcação com o segundo, né? Ninguém dá bola para ele. Já percebeu? Dessa forma eu posso representar todos os microestados possíveis para o macroestado dado. Agora veja só. Veja que isto equivale ao seguinte problema matemático. Veja que em cada um dos microestados que nós desenhamos aqui, nós desenhamos 3 barras e 8 bolas, não foi? Portanto, desenhamos 8 mais 3, 11 elementos. 11 elementos. A diferença entre um estado e outro está em eu determinar desses 11 elementos quais são barras e quais são bolas. Dessa maneira, eu especifico todos os microestados possíveis. Se eu determinar quais são barras, eu já sei quais são bolas. Quem sobrou é bola. Não é verdade? Então, desses 11 elementos, eu tenho que escolher 3 para serem barras. De quantas formas eu posso fazer isso? Combinação de 11, 3 a 3. Então, ômega de n igual a 4. Eu estou outra vez repetindo n igual a 4 para não me perder. Q igual a 8 é igual a fatorial de 11 dividido por fatorial de 3, fatorial de 8. Está claro isso? Veja que truque maravilhoso, porque eu parti de uma coisa que parecia difícil, né? Determinar quantos microestados possíveis, e esse truque foi fundamental para eu conseguir escrever isso. Se eu consigo escrever isso para n grande igual a 4, para q igual a 8, será que eu consigo escrever para qualquer valor de n e qualquer valor de q? O que apareceu no numerador? Curioso, né? O Q-1 aqui. Por quê? Porque eu só preciso de 3 barras para separar os 4 osciladores um do outro. Aqui está um elemento fundamental, né? E o que apareceu aqui embaixo? A patrulha da nomenclatura afirma que está incorreto dizer n fatorial. Tem que dizer fatorial de n. Eu não dou bola para isso não, mas... Assim como a patrulha diz que não pode dizer grau Kelvin. Tem que dizer Kelvin, não é isso? Isso aqui também se escreve como um número combinatório com Q ou com N-1, tanto faz, né? Esses dois números combinatórios são idênticos por simetria. Sim, aqui tem uns detalhes que eu, enfim, vou mencionar passando, não vou me deter muito nisso. O primeiro é o seguinte: quando eu faço as coisas dessa forma, eu estou supondo que a interação entre 2 osciladores harmônicos adjacentes é pequena o suficiente para que a presença de um oscilador não altere os níveis de energia do outro. Não altere, ou seja, essa interação pode ser desprezada quando eu determino os níveis de energia de cada oscilador. Por outro lado, a gente vai ver que para conseguir entender a interação térmica com sólidos de Einstein, eu preciso pressupor que haja alguma interação entre eles para que, de alguma forma, energia possa fluir de um oscilador para o outro. Tá? Então, tem um detalhe aqui sutil que eu estou supondo que a interação entre esses osciladores harmônicos é pequena o suficiente para que ela não modifique os níveis de energia de cada um, mas grande o suficiente para permitir que haja trânsito de energia de um para o outro. Tá?